Estamos de volta com a leitura do livro Recordando Vidas Passadas, da autora doutora Ellen Van Bach. E hoje a gente vai refletir sobre o que aconteceu com a doutora na experiência própria dela de auto-hipnose. Bom, recordando um pouquinho do que a gente falou na leitura passada, no episódio passado, enquanto o grupo mudava e se alterava, e ao passo que Ana se transformava em médium pelos próprios meios, comigo estavam acontecendo coisas que nunca esperei viessem a acontecer e que tratei com suma cautela. Vejo agora que eu decidi estudar-me como sujeito de pesquisa porque outros membros do grupo se estavam apropriando de Ana. Fora fácil para Ana dedicar-se à escrita automática. Raciocinei que quem quer que seja hipnotizado pode receber instruções no sentido de escrever automaticamente sob o efeito da hipnose. E o subconsciente fará o serviço. Decidi experimentar comigo mesma. A essa altura eu aprendera a empregar a auto-hipnose. Uma noite me sentei com a caneta na mão, coloquei-me num leve estado de transe e disse a mim mesma que a caneta escreveria em meu nome, em meu controle. Desculpa, sem o meu controle. A caneta escreveria sem o meu controle, tá? Meu braço pegou a caneta e pôs-se a escrever. A princípio, a escrita carecia de unidade, mas logo principiou a fluir com facilidade. Levei várias sessões para compenetrar-me de que o material não vinha de fora de mim. Enquanto eu aparentemente bloqueava algumas pistas sensoriais de minha mão para convencer-me de que esta se movia através de alguma volição externa. Ao continuar minhas experiências, compreendi que as ideias expressas por minha mão as ideias expressas por minha mão entravam em minha mente e se exprimiam através dela. O material originava-se em meu cérebro e o método, a escrita automática, era simplesmente um modo dramático de expressá-lo. Nesse ligeiro estado de transe, eu parecia mais capaz de expressar conceitos do que em meu estado normal de consciência vígil. Citarei um pequeno trecho da escrita automática para ilustrar as ideias que pareciam chegar até mim. Não são ideias singulares e já as ouvi muito melhor formuladas por outros autores, mas assim era a minha escrita automática. E aí, a escrita deu o seguinte resultado. Hoje à noite precisamos discutir a natureza da realidade, do plano que há depois desse, do plano que há depois deste. Para onde vamos quando morremos? É uma volta ao lar, uma comemoração. Criamos grande parte dela com a mente, mas a diferença importante é que outras mentes estão afinadas com a nossa. Só nos associamos a mentes semelhantes, de modo que encontramos, obviamente, neste mais harmonia do que no quarto plano. Aparentemente, isso significa uma realidade tridimensional. De certo modo, há mais segregação no plano seguinte, porque os semelhantes se atraem. Podemos criar a aparência que quisermos de bem-aventurança terrestre ou paraíso. Mas isto se torna a miúde maçante e perde o interesse depois de algum tempo. A principal atividade no plano seguinte é a compreensão intelectual. Ministram-se inúmeras lições aos interessados e fazem-se preparativos para muitos outros atos criativos. Acima deste plano, há experiências em que se envolvem alguns. E este sexto plano está além da próxima fase de planejamento. É uma preparação para o que denominaríamos formação do mundo. No sentido mais básico, o universo está sendo constantemente criado, novas galáxias, etc. Esse processo de criação está em perpétua expansão. Entidades o afeiçoam e formam. Depois, cindem em divisões menores de consciência. Representam roteiros, fundem, separam e recriam ad infinitum. A supernova de novos astrônomos vem
a supernova que novos astrônomos veem é um pálido reflexo do desdobramento criativo que se processa nesses outros níveis, porque no quarto plano só se percebe a energia da luz. Essa criação é, de fato, a glória de Deus. O conceito de Deus está agonizando no sentido hierárquico. E é nisso que a nova religião mais diferirá da velha. Conceituávamos Deus como um movimentador e sacudidor, hierárquico, que também era um zelador. Jesus tentou alterar esse conceito e enfatizar a fraternidade. Com isto, ele queria dizer que éramos todos co-criadores do universo. Mas o quarto plano ainda não estava pronto para o conceito, razão pela qual transformamos a fraternidade em Filho de Deus. Isto foi melhor compreendido na Atlântida e, antes dela, alguns cultos primitivos de certas ilhas do Pacífico. Mais tarde, entrou em decadência até na Atlântida e, por esse motivo, se tentou uma nova síntese da destruição da Atlântida. Pioneiros atlantes no Egito tentaram expressar tudo isso por meio de números, mas o conceito se enredou em ideias tribais egípcias de totens animais. A importância dos números transcende agora o nosso entendimento. A matemática é uma forma de música. No plano que fica além deste, é ouvida como harmonia. Podemos tirar de certa música o sabor das harmonias do universo. Isto, porém, há de ser aprendido intelectual e multidimensionalmente. A matemática, em nossa cultura, está muito decadente e escassamente reflete as harmonias originais, multidimensionais que existem em muitas esferas e dimensões ao mesmo tempo, manejando-as conjuntamente sem necessidade dos conceitos de espaço e tempo. Bom, essa foi a escrita automática da doutora Van Bach. E aí ela diz o seguinte: além de dar voz a ensaios como este, a escrita automática surgia com números e matemática. Conquanto me interesse esse campo, eu tenho estudado estatística avançada para fazer pesquisa psicológica, sinto-me mais à vontade com pessoas do que com conceitos matemáticos, de modo que me surpreendi produzindo fórmulas algébricas. Como eu possuía conhecimentos matemáticos suficientes para reduzir a fórmulas os valores apropriados das letras e dos números, não se pode dizer que o fenômeno fosse sobrenatural. Mas o certo é que eu não compreendia o que estava escrevendo. Uma noite produzi uma fórmula relacionada com vetores no espaço. A escrita automática indicava que se a fórmula fosse compreendida, seria possível encontrar lugares na matriz da harmonia, que nos permitiria apanhar fontes de poder além das normalmente acessíveis em nosso contínuo particular espaço-tempo. Peguei a fórmula, que continha cerca de 8 valores em letras e números, e levei a um físico amigo, pedindo-lhe que a avaliasse. Para mim, não tinha sentido algum. Senti medo de dizer-lhe onde a encontrara, de modo que expliquei simplesmente que alguém aparecera com ela e eu estava curiosa de saber se tinha algum sentido. Ele me respondeu que não conseguia encontrar nenhum sentido especial nela, se bem que não fosse uma fórmula totalmente lógica, não lhe parecia ter muito sentido. Palpita-me que uma grande quantidade de material como esse flutua neste momento em volta dos Estados Unidos. Solicita-se a pesquisadores parapsicológicos que avaliem escritas automáticas surgidas em forma de símbolos de aparência estranha. Fórmulas matemáticas e supostos idiomas, sobre os quais o redator automático não tem a menor percepção consciente. Minha própria experiência com a escrita automática não me indicou que alguma coisa aparecesse que eu mesma não tivesse conhecimentos suficientes para expressar na forma em que ela aparecesse. A diferença parecia residir em que, quando escrevia plenamente consciente, eu era muito mais modesta em minhas afirmativas, jamais
Me ocorreria dizer às pessoas como é a vida após a morte, nem acreditar que eu tivesse a esse respeito um conhecimento autêntico. No entanto, foi o que apareceu através da escrita automática. Ninguém poderá provar, por meu intermédio, que não existe um ponto em que os vetores colidem e que podemos escapar para a harmonia de um universo além do espaço e do tempo. Suponho que seja pelo menos intelectualmente possível fazê-lo, mas também jamais me ocorreria aparecer com uma fórmula nesse sentido. Sobretudo, uma fórmula que parece não ter nenhuma aplicação prática. Minha experiência com a escrita automática durou cerca de 4 semanas. Achei que, embora o fenômeno fosse interessante, havia o perigo de que essa atividade me absorvesse em detrimento de qualquer outra coisa que eu devia fazer ou precisava estar fazendo. Ao meu ver, na vida real, devia centralizar-se minha atenção. É interessante notar que assim que suspendi a escrita automática, meus sonhos mudaram de repente. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.